Mais uma questão para gente que só existe no caderno roxo, que é o caderno de Libras, o caderno 10, que está na tela para você. Por que essa questão só existe nesse caderno? Porque é uma questão que substituiu uma outra. E qual foi a questão substituída de hoje? A questão traduzindo o juridiquês. Essa aqui, ó, que tá aí para você, ó. Focou, né? Denego a liminar pleiteada na exordial, e não obstante, blá 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 blá. Por quê? Porque como tem esses termos mais complicados, isso aqui para população surda que tem a Libras como primeira língua, isso é uma tristeza. Então por isso que o Enem vem e substitui por uma outra questão que é mais acessível para as pessoas que têm a Libras como sua língua principal, como sua primeira língua. E aí foi substituído por essa questão 40 do Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples. Você percebe que o foco é o mesmo, né? O outro lá era traduzindo o juridiquês, então ia falar sobre linguagem rebuscada no ambiente da justiça, das leis, do legislativo e do judiciário, e aqui a gente vai ter Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples. Se você não conhece essa questão, não fez essa questão, dá uma pausa aí no vídeo, você lê a questão, tem ela aí, tem na descrição do vídeo aqui embaixo também. Você lê, faz a questão e depois você volta aqui para a gente poder fazer a correção juntos, a análise junto, beleza? Até porque senão não faz sentido você só assistir sem treinar. Então, beleza? Então, pausa o vídeo aí. E agora que você já fez, a gente faz a leitura do texto aqui para a gente começar a nossa análise. Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples. O Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples consiste na adoção de ações, iniciativas e projetos a serem desenvolvidos em todos os segmentos da justiça e em todos os graus de jurisdição, com o objetivo de adotar linguagem simples e direta, compreensível a todos os cidadãos na produção das decisões judiciais e na comunicação geral com a sociedade. Compromissos da magistratura. Compromisso da galera engravatada do colarinho branco. Todos os tribunais envolvidos assumem o compromisso de, sem negligenciar a boa técnica jurídica, estimular os juízes e setores técnicos a eliminar termos excessivamente formais e dispensáveis à compreensão do conteúdo a ser transmitido. Então, quando a palavra for formal demais, excessivamente formal e não for necessária para o conteúdo ser entendido, não use. Outro, adotar uma linguagem direta e concisa em documentos, comunicados públicos, despachos, decisões, sentenças, votos e acórdãos. Não todos os documentos do ambiente jurídico, do ambiente da justiça, do judiciário, usar linguagem direta e concisa, sem ficar aquela encheção de linguiça. Resumidinho. Explicar, sempre que possível, o impacto da decisão ou do julgamento na vida do cidadão. Utilizar versão resumida dos votos nas sessões de julgamento para a pessoa. Você já viu aquele negócio de STF? Eles até falaram do voto de não sei quem, não sei o que, recentemente, que a pessoa ficou um dia inteiro lendo o voto. Que bobagem, né? Não tem necessidade. Versão resumida. Utilizar linguagem acessível à pessoa com deficiência e respeitosa à dignidade de toda a sociedade. Texto está disponível em www.cnj.jus.br, acesso em 17 de janeiro de 2024, adaptado, então provavelmente esse texto era maior e foi cortado para aparecer aí na prova. Beleza. Então o que esse texto é? É um texto de natureza institucional e, ao mesmo tempo, é um texto que tem um traço normativo. Por quê? Porque ele mostra para a gente algumas diretrizes. Não que ele seja a diretriz, não que ele seja a norma, mas ele apresenta para a gente a norma, que é uma política pública do Conselho Nacional de Justiça. E aí a gente tem um jeito mais ordenativo, de ordem, prescrição. Então a gente tem o Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples e uma lista de compromissos. Então prescreve mesmo. Olha, vai fazer isso, 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 isso e isso. 5 coisas, tem que fazer isso tudo. Como é um texto informativo e é um texto assim mais prescritivo, a gente vai ter marcas de objetividade. O texto ele tem uma linguagem impessoal, é um texto objetivo, não tem nada pessoal ou sentimental de quem escreveu.
Ele busca o quê? Objetividade, padronização, porque é um texto que vai se aproximar de comunicados oficiais, de releases do poder público, certo? E aí, o ponto principal desse texto é apresentar essa proposta do CNJ e mostrar que essa proposta tem um objetivo muito válido do ponto de vista social, que é tornar as decisões, os comunicados da justiça compreensíveis a qualquer pessoa. Beleza? E aí a gente vai ter a lista de tópicos falando como isso deve acontecer. Antes da gente ler o nosso comando e as nossas alternativas, o convite para você participar do canal do Puxa Língua no WhatsApp. Tá aqui, o QR Code é só você apontar a sua câmera que você entra lá, e lá eu trago recados sobre tudo que está acontecendo aqui. Se tiver live, eu informo lá. Se tiver, sei lá, um material novo, eu coloco lá. Se eu achei alguma coisa legal na internet, eu não posso trazer no YouTube, porque senão dá copyright, eu tomo um strike aqui e perco o canal. Eu coloco lá, certo? Então, participa lá, vai ser legal para você. Se você não conseguir apontar a câmera do celular aqui, tem o link na descrição. Muito bem. Comando diz o seguinte: ao propor o Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples, o Conselho Nacional de Justiça reconhece a necessidade de quê? E tá óbvio, porque ela vai no mesmo sentido da outra do traduzindo juridiquês, da outra questão que ela está substituindo. Eu não sei como que eles conseguiram, né, duas questões tão próximas para uma substituir a outra, certo? Então, o Conselho Nacional de Justiça reconhece a necessidade de ensino da linguagem jurídica aos cidadãos? Não. O texto não está propondo ensinar juridiquês para a galera falar bom dia, data vênia, minha querida vizinha. Não, tem nada disso. Não é para ensinar juridiquês para a galera, é para fazer o movimento inverso, é para simplificar a linguagem jurídica, que é para todo mundo conseguir entender. O judiciário ajustar a comunicação para ela ser compreensível a todos os cidadãos. Então a letra A está incorreta. Eu vou ampliar aqui só nas alternativas, que fica mais fácil tanto de você ler quanto de eu mesmo ler. Letra B. O aperfeiçoamento do conhecimento jurídico. Então, o Conselho Nacional de Justiça reconhece a necessidade de aperfeiçoamento do conhecimento jurídico. Não que não precise, né? Precisa sim, mas o texto não fala disso. O texto fala, embora exista preocupação com boa técnica jurídica, e o texto fala isso, tem que manter. Ó, deixa eu achar aqui o trecho. Inclusivas, desenvolvidos, justiça em todos os graus, linguagem simples. Aqui, ó, sem negligenciar a boa técnica jurídica. Então, realmente, a gente não pode negligenciar, não pode largar para trás, não pode sair falando embigo numa decisão da justiça, certo? Não sei em qual contexto se falaria embigo numa decisão judicial, mas tudo bem, foi o exemplo que eu consegui dar aqui agora. Então, existe preocupação com a boa técnica jurídica, só que o foco não é aperfeiçoar o conhecimento jurídico. O texto não fala de aperfeiçoar o conhecimento jurídico, o texto fala de democratizar o texto jurídico, comunicar com clareza, ter uma linguagem simples, uma linguagem direta, objetiva e acessível. Letra B, então, incorreta. Letra C. Redução da extensão de processos judiciais. Essa letra C é uma bela de uma pegadinha, porque ali fala utilizar versão resumida dos votos nas sessões de julgamento. Se você vai utilizar a versão resumida dos votos, realmente você está reduzindo a extensão. Só que é de processos judiciais? Não, é dos votos, certo? E é também uma coisa muito menor no universo desse texto. O universo desse texto é muito mais amplo do que somente a redução da extensão dos processos judiciais. Não adianta nada se reduzir e falar um monte de abobrinha que ninguém entende. Inclusive, na questão da prova
comum, a gente tinha um texto curtíssimo que não dá para entender coisa nenhuma, que era: denego a liminar pleiteada na exordial e, não obstante, após a oitiva da parte adversa e da dilação probatória, possa lograr alcançar um outro epílogo para o deslinde da questio subexamine. Entende nada? Eu li aqui, eu não entendi nada. Certo? Então não é isso. Não é reduzir, é simplificar. Letra C, incorreta. Letra D, a uniformização no emprego da terminologia jurídica. O texto fala sobre isso também? Não fala sobre uniformização. O pacto recomenda eliminar termos excessivamente formais e dispensáveis e adotar uma linguagem mais simples. E isso vai, inclusive, contra essa ideia de reforçar ou de, sei lá, como fala aqui, uniformizar a terminologia jurídica, certo? Ou de colocar como norma uma terminologia técnica uniforme. Pelo contrário, você quer tirar essa terminologia técnica, é diminuir um pouco disso. Então, a letra D, incorreta. E a letra E, o Conselho Nacional de Justiça reconhece a necessidade de adequação da linguagem jurídica à população leiga. Claro, é isso que o texto está falando, muito simples, muito claro, muito óbvio, inclusive. Sim, se a gente vai deixar mais acessível, mais simples, mais fácil, é para ficar mais adequado a qualquer pessoa. Não adianta você fazer lei, você julgar, se ninguém entende aquilo que você está falando. As pessoas precisam entender. Essa linguagem usada no ambiente jurídico, ela não tem nada a ver com a língua portuguesa de verdade. Tanto que a outra questão, mais uma vez eu vou voltar nela porque eu acho que faz sentido, a outra questão ela pegava textos extremamente rebuscados, extremamente complicados e traduzia para uma linguagem acessível que não está informal, uma linguagem formal, mas que qualquer pessoa consegue entender. Dá para você ser acessível, simples, sem ser escrachado, sem ser, sei lá, sem ser, como que fala? Informal, sem ser, você entendeu? É que agora me fugiu a palavra certa que eu queria dizer. Mas sem ser inculto. Você consegue continuar sendo culto, tendo uma linguagem simples do mesmo jeito. Então, a nossa resposta certa para essa questão é a letra E. É isso. Espero que você tenha gostado dessa correção. Me conta aí o que você achou. Ela é muito parecida com a outra questão que provavelmente você já fez, né? Que ela tinha, inclusive, o mesmo. A resposta da outra era: o comando era: nesse texto, contribui para a construção da ironia a tradução das passagens escritas em juridiquês para uma variedade. E a resposta era: padrão que alcança o público em geral. Então, padrão que alcança o público em geral, e nessa aí, adequação da linguagem jurídica à população leiga. A mesma coisa, a mesma ideia em uma questão que está substituindo a outra. Achei bem legal, nesse caso, a substituição. É isso. Deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito ou inscrita ainda, e beijo. Até a próxima. Tchau.